Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho. A Fraternidade Espírita Caminho de Luz vem informar que ela continua com as suas atividades assistenciais e por isso ela conta com o apoio de vocês. Precisamos da doação de alimentos, da cesta básica, arroz, feijão, óleo, molho de tomate, macarrão, ou seja, todos os itens da cesta básica. E quem quiser nos auxiliar se tornando sócio contribuinte vai fazer uma grande diferença na manutenção dos trabalhos da casa. Por enquanto estamos afastados em corpo, mas continuamos unidos em espírito. E enquanto a orientação do Ministério da Saúde for de distanciamento social, permaneceremos com as nossas portas fechadas. Mas estaremos terças e sextas aqui, através da internet, levando o Evangelho até vocês. Uma tentativa singela de compreensão dos trechos deixados pelo nosso Mestre. Vamos neste momento fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, que é nosso amado Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento, com o objetivo da leitura do Evangelho deixado pelo Cristo. Que possamos na noite de hoje ter a melhor compreensão, que possamos ser amparados, equilibrados e fortalecidos. Assim, pedimos também permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Como forma de agradecimento, no nosso pensamento dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite de hoje é extraído do capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Itens de 8 a 10. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vos tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou de vós outros Isaías, quando disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, e chamando a si as turbas. Lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isto é que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixa-os, cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vão cair no barranco. E respondendo Pedro lhes disse:
Explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Está em Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre os motivos por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não o fez também que está dentro? Lucas capítulo 11, versículos de 37 a 40. A tradição judaica, ela levava em conta coisas que Moisés acabou incluindo, que eram leis humanas, não leis de Deus, né? Entre elas estava a tradição de se lavar antes de comer, que, diga-se de passagem, é uma tradição extremamente higiênica e que deve ser preservada, né? Porém, Jesus quis dizer o quê? Que aquela tradição que eles estavam levando tão assim como sendo mais importante, ou seja, para eles era mais importante limpar as mãos do que manter o seu coração puro, manter o seu coração limpo. Esse era um dos maiores problemas da época que Jesus demonstrou para eles. Isaías mencionou que as pessoas adoravam a Deus da boca para fora, mas no coração nunca. É muito fácil ainda hoje dizer que acredita em Deus, siga os ensinamentos de Jesus, mas na primeira oportunidade, num primeiro momento, a gente acaba deixando isso para trás e acaba cometendo alguns erros. Jesus mostrou, nesse ponto que ele estava falando, que o alimento não faz o homem imundo. O que faz o homem imundo são suas atitudes, são suas ações, são seus pensamentos, seus sentimentos. Isso torna o homem imundo. Ainda hoje nós seguimos várias leis que praticamente foram feitas apenas para agradar homens. Esquecemos daquilo que faz Deus ficar mais feliz, o que agrada mais a Deus. Nós temos muita dificuldade de entender isso. Nós estamos passando por um momento que até esse termo de que lavar as mãos não é tão importante não cabe. Hoje, mais do que nunca, é importante sim a higiene física para preservar o nosso físico. Nós precisamos fazer a higiene das nossas mãos, nós precisamos limpar roupas, nós precisamos limpar todo o nosso corpo, com o objetivo de manter o nosso corpo sadio. Mas o que nós estamos fazendo para manter o nosso espírito sadio? Para que o nosso espírito evolua? O que nós estamos fazendo para a nossa evolução moral? Esse é um dos temas que mais levam a pessoa a cometer alguns enganos. Eu posso muito bem deixar a minha parte externa, ou seja, o meu físico, impecável. Fazer bem a barba, cortar bem o meu cabelo, usar as roupas mais bonitas, deixar minha casa brilhando, meu carro totalmente limpo e ainda assim ser uma pessoa ruim. Uma pessoa que não entendeu o que Jesus quis dizer. Com o que faz do homem imundo é o que vem do seu coração. E o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso melhorar para que eu consiga
deixar o meu coração mais puro, para que eu consiga evoluir moralmente. É o que nós sempre colocamos nas oratórias e até nas orientações da casa. Reforma íntima é muito importante. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer todos os meus defeitos e preciso conhecer todas as minhas qualidades. E isso não é uma entrevista de emprego, mas eu preciso me conhecer. Eu só posso me melhorar, eu só posso evoluir se eu conhecer os meus defeitos. Eu não posso começar a acertar se eu não sei onde estou errando. E eu preciso me conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Preciso me conhecer. Preciso saber das minhas ações quais são as que estão fazendo bem às pessoas e quais são as que estão prejudicando as pessoas. Pelo menos no ponto das minhas ações, das minhas palavras, existe uma regra muito simples para que nós possamos avaliar se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou fazendo a coisa de forma errada, né? Que é, coloque-se no lugar da pessoa. Eu gostaria de receber aquelas palavras, se estivesse no lugar daquela pessoa, as ações que eu vou tomar, eu gostaria que elas fossem tomadas comigo? Se eu conseguir chegar a esse ponto de entender que as ações que eu faço têm repercussão e me colocar no lugar de quem vai sofrer com as minhas ações ou com as minhas palavras, eu já começo a caminhar para melhorar. Eu começo a prestar atenção em mim mesmo. Logo que eu entrei na doutrina, que eu comecei a estudar um pouco mais a doutrina, eu escutei uma palavra de um dos expositores, uma frase que foi o seguinte: seja o senhor dos seus pensamentos para não se tornar um escravo de suas palavras. Quando eu falo algo, quando eu profiro uma palavra, essa palavra ganhou vida. Ela está impregnada dos meus pensamentos e sentimentos e eu não posso mais trazê-la. Eu sou responsável por tê-la proferido. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu for falar alguma coisa. E eu tenho que impregnar essas palavras, eu tenho que deixar elas repletas dos meus sentimentos mais puros, dos meus sentimentos mais verdadeiros. Eu sei que nós estamos passando num momento muito delicado, que a cada momento somos bombardeados por TV, rádio, jornal, internet em si, por situações que nos revoltam, nos fazem sentir um sentimento ruim para com outras pessoas. E isso me desvia do verdadeiro foco, que é o foco nas coisas boas. Quantas pessoas estão fazendo a coisa certa? Ao invés de me preocupar em questionar quem está fazendo as coisas erradas, eu tenho que voltar o meu pensamento às pessoas que estão fazendo as coisas certas e me espelhar nas coisas certas que essas pessoas estão fazendo. Não é vergonha nenhuma observar as pessoas e copiar as boas coisas que elas estão fazendo. Só terá algo errado se eu disser que fui eu que inventei. Mas a humildade ajuda também você a aprender com todos, aprender muito. Eu gostaria que fosse, nós gostaríamos, né, que fosse muito mais simples, simplesmente tomar um banho, lavar todo o nosso corpo, que a nossa alma estivesse lavada, mas sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós temos muita coisa para limpar no nosso coração, nos nossos pensamentos. E nós podemos fazer isso a cada dia, nós podemos trabalhar isso todos os dias. Vamos reformar o nosso interior, vamos fazer a nossa reforma íntima. Vamos cuidar de nós, vamos fazer o nosso melhor. Quando Jesus expõe que honrar ao pai e à mãe é um dos mandamentos, ele nos lembra que hoje somos uma única família. Todos podem ser nossos parentes. E para honrarmos nossos pais e nossas mães, nós devemos ser os melhores filhos possíveis.
para que Deus seja honrado, eu devo ser o melhor ser humano, o melhor filho que eu posso ser. E não existe melhor maneira de um filho honrar a um pai e a uma mãe do que respeitar a cada um dos seus irmãos. Mostrar que tudo que eles nos ensinaram foi aprendido e colocar em prática. Aprender é colocar em prática. Os ensinamentos de Jesus trazem paz, trazem equilíbrio, amor, nos demonstram o valor da caridade, nos demonstram o valor do desapego material. E é isso que nós precisamos trabalhar a cada dia. Trabalhar os ensinamentos de Jesus. Assim eu posso honrar a meu pai e minha mãe. Honrar a meu pai e minha mãe não é fazer a maior doação que eu puder para a igreja, para um centro, para qualquer lugar. Ainda mais se no meu coração isso não for feito com verdadeiro desapego, com verdadeiro objetivo de auxiliar quem necessita. Assim eu estarei lavando minhas mãos. O lavar as mãos também foi visto no tempo de Jesus como uma forma de não estou nem aí com isso, não é minha responsabilidade, lavo minhas mãos. Mas hoje nós temos um verdadeiro objetivo para essa prática: preservar o nosso corpo, preservar a nossa saúde. E preservando o nosso corpo e nossa saúde, nós estamos também preservando a saúde dos nossos irmãos. E nós devemos fazer todo o possível para auxiliar que esses irmãos sejam respeitados e tenham o melhor que possam receber, segundo o merecimento de cada um, claro. Eu não posso só olhar se eu estou fazendo o que é certo, eu preciso sentir, eu preciso ter no meu coração o que é certo, porque eu não vou precisar nem duvidar se eu estou fazendo a coisa da maneira correta. Hoje muitas pessoas acabam, por desavença religiosa, política ou qualquer outro tipo de desavença, fechando seus olhos para a realidade. E a nossa realidade hoje, ela exige uma ação muito mais solidária. Aquelas pessoas que insistem em propagar notícias ruins e falsas, e insistem em ser os cegos que estão guiando outros cegos, serão responsabilizadas, mas não por nós. Eles vão entender. Cabe a nós não sermos os cegos, acreditarmos na bondade de Deus, que permitiu que a ciência atingisse o estágio que atingiu. Hoje nós precisamos ser as melhores pessoas possível. Hoje nós precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Hoje nós precisamos manter as nossas mãos e o nosso coração limpo. Hoje nós precisamos levantar a nossa bandeira de cristão através da prática dos ensinamentos de Jesus, e não apenas nas palavras. A prática é mais importante neste momento, e a palavra só tem valor se vier impregnada pelo sentimento verdadeiro de auxiliar ao próximo. Então não importa se você tem uma opinião política diferente do seu vizinho, vocês dois são irmãos. Vamos nos respeitar, vamos manter o isolamento social, vamos ser pessoas de bem. Vamos respeitar ao próximo como a nós mesmos. Vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Assim estaremos honrando nosso pai e honrando nossa mãe. Vamos honrar também nosso pai e nossa mãe, respeitando os trabalhadores da área da saúde que nesse momento mostraram algo que sempre foi realidade. Prestam um trabalho maravilhoso e muito mais importante que de diversas categorias.
têm um valor muito grande, porque colocam a sua vida em risco para proteger a nossa. Nós temos um longo caminho a percorrer e nós temos o amparo de Deus, um Pai maravilhoso que nunca deixaria seus filhos sozinhos e sofrendo num momento como esse. Ele acredita em nós, ele acredita na inteligência que deixou que nós tivéssemos. Ele acredita que nós seremos capazes de passar por isso e que será um divisor de águas. Sairemos daqui melhores. Sairemos dessa situação muito melhor do que quando entramos nessa situação. Nós não sairemos apenas mais responsáveis com a nossa saúde física, mas sairemos melhores moralmente. Esse é um trabalho que nós temos a obrigação, o dever de cumprir. E como Deus acredita em nós, nós não temos o menor direito de duvidar que temos essa capacidade. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos trabalhar todos juntos, cada um fazendo o seu papel. Vamos enfrentar o que vem por aí e vamos sair melhores, pessoas melhores. Vamos evoluir muito moralmente. Depende de cada um de nós. Conheça-se a ti mesmo. Trabalhe para evoluir. Faça a sua reforma íntima. E quando tudo isso terminar, nós estaremos prontos para caminhar para uma nova era. Uma era de amor, respeito, compaixão e caridade. Com certeza, ao passar por tudo isso, como estaremos melhores, teremos um entendimento muito maior do que disse Jesus. Bem-aventurados os puros de coração. Vamos uma vez mais fechar os nossos olhos materiais, elevar o nosso pensamento e nosso coração até a figura amiga de nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos em pensamento, em amor. Que nosso sentimento possa se expandir, sentindo uma luz que adentra a casa de cada um, envolvendo-nos, nos trazendo paz e equilíbrio, nos dando muita mais força. E essa luz vai se expandir, repleta de amor, carinho e fé. E vai envolvendo cada canto, cada fresta e cada ambiente de cada casa, higienizando e harmonizando, formando ao redor do nosso planeta uma psicosfera de positividade, de amor, de fé, de caridade. Que esse sentimento possa ser recebido por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram com a saúde debilitada. Que possam, segundo o seu merecimento, receber aquilo que necessitam, segundo a vontade do Pai. Que seus familiares também possam receber o equilíbrio, a força e a compreensão que nada acontece sem a vontade de Deus. Que cada uma das pessoas que está trabalhando nesta guerra contra essa doença, que tenham muita força, proteção, equilíbrio e paz. Que possam se proteger e proteger seus familiares. E que se sintam abraçados pelo amor de Jesus e amparados também pela equipe Bezerra de Menezes nas suas tarefas de auxílio. Que os nossos amigos e irmãos moradores de rua, pessoas que estão em casas de correção, também possam receber paz, amor, que possam entender cada qual o seu papel e que possam corrigir seus erros e voltar a praticar os acertos. Vibramos também com muito amor pelos nossos amigos e inimigos encarnados e desencarnados, e aonde for mais necessário que o plano espiritual leve essa vibração de amor.
e de esperança. Assim, unidos em pensamento e em amor, pedimos permissão para dar por encerrado o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte. Santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, se possível, de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Lembrando, estaremos, enquanto não for possível, a nossa reunião em corpo. Estaremos em pensamento e em sentimento, unidos todas as terças e sextas-feiras, para a realização do Evangelho. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. Um grande abraço a todos.